Amém, amados irmãos, irmãs, convidados e visitantes, sejam bem-vindos ao canal da Igreja em Ribeirão das Neves, no Ministério de Casais. Eu sou a Amanda e ao meu lado, meu amado esposo, Leonardo. Amém, irmãos, Jesus é o Senhor. Amém. Nós iremos compartilhar com vocês a leitura do livro Sua Família está pronta para o arrebatamento? E a página que nós iremos ler hoje é a página 53, O Poder do Perdão. E se você tem um livro em casa, pode estar nos acompanhando. E se não tem, na descrição do vídeo tem um telefone para que você possa entrar em contato conosco e poder estar recebendo essa literatura preciosa. E agora nós iremos iniciar a nossa leitura e o compartilhar com os irmãos. Amém. Senhor Jesus, o título é O Poder do Perdão. Precisamos ainda considerar um ponto crucial na vida do casal, o perdão. Leamos 2 Coríntios 2, do 10 ao 11. A quem perdoais alguma coisa, também o perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Todo ato de perdoar deve ser feito na presença de Cristo. Amém. Porque o perdão humano é muito provisório e parcial. Muitos casais já vivenciaram a situação de ter perdoado o cônjuge, mas basta um olhar feio e todo sentimento de ofensa retorna. O perdão genuíno implica apagar o registro e esquecer as feridas do passado. E isso somente pode ser realizado na presença de Cristo, a fonte do perdão. Amém. Mesmo que tenhamos cometido injustiças contra o Senhor, Ele nos perdoou. Eis a razão pela qual devemos buscar nele o verdadeiro perdão. A falta de perdão abre espaço para que Satanás alcance vantagem sobre nós. Não perdoar é desconsiderar a estratégia do inimigo. Isso é uma advertência para os que acreditam que não conseguem perdoar o cônjuge. O versículo acima é enfático em dizer que Satanás sabe tirar vantagem quando não há perdão. Quando um cônjuge se sente ofendido e deixa de perdoar, permite que Satanás entre no relacionamento. O risco dessa situação é que o inimigo vai causar dano muito maior que a própria ofensa praticada por um dos cônjuges. Por isso, advertimos que Satanás leva vantagem quando não há perdão. Esses são os desígnios dos inimigos, pois pretende matar, roubar e destruir. Se não há perdão no lar, Satanás está com vantagem. E lhe damos abertura para causar destruição na família. Há duas passagens bíblicas muito significativas sobre perdão. Primeiro, vejamos o que diz Mateus 6, do 14 a 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Agora consideremos Marcos, capítulo 11, do 22 ao 26. Ao que Jesus lhe disse: tenha fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que Deus que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe essas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Ó Senhor Jesus, essa porção, quando eu li, me encorajou a compartilhar com os irmãos o sentimento de Deus, né? Deus, ele deixou para nós o Novo Testamento aqui, a era do Espírito. Amém. E hoje nós estamos vivendo na era da graça do Espírito, e nada pode impedir esta comunhão pessoal de Deus com o homem, íntima. Amém. E aqui deixou claramente que a falta de perdão
cria uma barreira, primeiramente entre o cônjuge, né? O homem e a mulher ali, eles não conseguem mais ter contato pessoal e muito menos com Deus. Amém, a partir do verdade. momento que nós decidirmos não perdoar o nosso próximo, que é o nosso cônjuge, que está mais próximo de nós, não adianta a gente fazer a obra de Deus. Ou seja, se eu não faço a obra de Deus com a minha esposa, ela comigo, se nós não temos um coração de perdoar ao nosso mais próximo, como que a gente vai querer ter comunhão com Deus e levar o perdão de Deus e o homem, que está tão distante de Deus, se nós não conseguimos perdoar nem o nosso próximo? Aí, aqui mostrou que nós precisamos usar a fé. E a fé, ela é a nossa base, né? Então, há um tempo atrás, nós desfrutamos uma porção seguinte, que hoje muitas famílias estão divididas por falta de perdão. Filhos contra pais, irmãos contra irmãs, irmãos contra próprios irmãos de carne e sangue mesmo, e morrem sem perdoar uma outra ofensa. Por quê? Verdade. Porque o sentimento do perdão não veio para eles. Aí eles não viveram pela fé, eles viveram pelo sentimento do homem caído, o homem rancoroso, o homem arrogante, o homem que só pensa em si mesmo: não, me magoou, me machucou, me deu esse prejuízo, eu não vou perdoar não. Mas não pensa no que é eterno. Quando nós pensamos no que é eterno, as coisas passageiras ficam para trás. E Deus nos ensina a viver pela fé. Ou seja, de hoje em diante, te encorajo, amado irmão e irmã, Amém. Vocês que estão nos assistindo, a perdoar não pelos sentimentos, porque o coração ele é enganoso, a perdoar pela fé. E Satanás vai querer ainda levantar uma duvidazinha na sua mente. Aí você tem que fazer uma oração declarando: Senhor Jesus, eu perdoo essa pessoa, em nome de Jesus. Eu não quero ter nenhuma barreira entre eu e ela. Amém. Ele me magoou demais, eu ainda estou com raiva, mas pela fé, se eu traga o sentimento. Se eu não tenho sentimento, eu estou com raiva, mas eu perdoo ela em nome de Jesus. Amém. E que Satanás seja envergonhado. Ele já foi derrotado ali na cruz do Calvário, a sua cabeça já foi massacrada, já foi massada ali. Agora fica com esse chocalho da discórdia fazendo o barulho do medo, mas nós não aceitamos nenhum medo. E quando a gente age assim, irmãos, nós vencemos. Daqui a pouco, aquele sentimento que não tinha, ele é manifestado em nosso coração. Ou seja, a fé trouxe à existência as coisas que não existiam. Não existia o perdão, o sentimento de perdão, ele veio para o seu coração. Então, precisamos usar a fé até mesmo na hora de perdoar e de nos arrepender. Amém. E eu toco, irmãos, que o perdão, liberar o perdão, é ser liberto de toda e qualquer acusação. Né? Então, a partir do momento que a gente tem esse coração de perdoar, né, nenhuma acusação pode vir sobre nós, porque nós vimos que o perdão ele é genuíno, é apagar tudo que ficou para trás. Né? E a advertência que nós podemos desfrutar aqui é que Satanás, ele sempre quer tirar vantagem nas pequenas coisas. E nós precisamos cuidar e guardar para que isso não aconteça, né? Colocando o nosso lar diante do Senhor, colocando a nossa vida conjugal diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos guarde, né? Porque liberar o perdão não é fácil, né? Porque nós somos humanos, somos falhos, é mais fácil julgar do que perdoar, né? Mas quando a gente coloca o nosso coração diante do Senhor, o Senhor ele vai nos dar esse coração perdoador, que é o perdão genuíno que nós temos em Deus. Amém. Amém. Continuando a leitura aqui. Essa porção do Evangelho de Marcos mostra que a oração perde o poder quando há falta de perdão. Por meio da oração, poderíamos dizer ao monte, que representa um problema pelo qual estamos passando: monte, vá embora. Todavia, uma vez que ainda temos uma situação carente de perdão, a oração perde o poder e o monte permanece em nossa vida. Então, nessa circunstância, Satanás entra e tira vantagem, causando mais destruição. Deus quer manifestar-se em nosso viver,
mas nós muitas vezes o impedimos. Amado leitor, sabemos que numa situação difícil, na realidade, ninguém consegue perdoar, pois somente Deus tem esse poder. Dessa forma, não devemos usar nossa força ou capacidade humana para ir diante de Deus e ouvir seu falar. Se recebermos do Senhor a ordem de perdoar, sejamos submissos. Se você sentir que a situação é muito difícil, ore com sinceridade. Deus, eu não consigo perdoar, embora queira. Senhor, coloca teu perdão em mim e por meio da tua vida, faze-me perdoar. Eu não vou insistir em pensamentos de acusação. Capacita-me, Senhor, e leva-me a perdoar. Amém. O Senhor certamente vai operar e o perdão nascerá em seu coração. Amém. Essa atitude diante de Deus é fundamental para não darmos espaço para Satanás levar vantagem em nossa casa. Amém. Eu toco aqui, irmãos, que nós não podemos passar um pano na situação, fingir que não existe, né? Porque a situação ela existe e precisa ser tratada, né? Porque tratando a situação, nós vamos permitir, né, a manifestação de Deus em nosso viver. Amém. São preciosos os sentimentos que podemos extrair de 2 Coríntios 5, 2 e 4. E por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiado, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui há um gemido aspirando por ser revestido do que é celestial. É como se clamássemos no interior: ó Senhor, sou ainda tão terrenal, desejo ser revestido do que é celestial. Torna-nos um casal celestial. Amém. Um gemido vem das profundezas de nosso ser, trazendo o mais sincero sentimento, como bem expressado o trecho: gememos angustiados. Isso denota que não gostamos da situação em que estamos, portanto gememos para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém. Na intimidade do casamento, pelo menos um dos cônjuges precisa obter um coração de clamor, Amém. Desejando profundamente que ambos sejam revestidos do que é celestial, para que o mortal seja absorvido pela vida. Deve haver disposição de ajudar um ao outro e se abrir para obter ajuda. Quero tocar mais um ponto aqui. Essa leitura nos encoraja a perdoar para que nós também sejamos perdoados. Aqui falou claramente: se nós não perdoarmos, também nossos pecados não serão perdoados. Aí existe uma barreira. Dali em diante, podemos fazer o que fizermos, mas será algo natural. E naquele dia do Senhor, vai ser madeira, feno e palha. Talvez sejamos muito capazes. E no ano de 2021, hoje, eu resolvo não perdoar mais a minha esposa. Vamos dar um exemplo. E daqui a 20 anos eu ainda estou servindo ao Senhor, fazendo muitas coisas para o Senhor. Mas é um montante de madeira. Talvez eu faça muito bem, é madeira. Talvez eu faça mais ou menos, é feno. E talvez eu faça relaxadamente, mas consiga fazer, é palha, vai se queimar. Então o versículo nos encoraja claramente: se nós não perdoarmos, tão pouco nosso perdão vão ser perdoados. Então, Verdade. A partir daí, nossa vida ela vai se tornar pesada. Então precisamos liberar o perdão para que nós possamos também ser perdoados. Amém. Ó Senhor Jesus. Aqui o título próximo é Agradar ao Senhor. Amém. Agradar Senhor. ao Agradar Senhor. ao Senhor. Amém. Amém. A reação, Desculpa. perdão. A reação à palavra, diante de tantas verdades vistas aqui, cria em nós um coração de agradar ao Senhor. Veja o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:9.
É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Amém. Embora na maior parte das vezes nos preocupemos com o nosso bem-estar, já nos questionamos se o Senhor está contente conosco. Podemos orar perguntando ao Senhor o que Ele acha a nosso respeito. Interessar-se em ser agradável ao Senhor é deixar de viver baseado apenas em si mesmo. Quando de fato estamos no Espírito, perguntamos a Deus: Pai, Tu está alegre comigo e com a minha família? Isto é muito importante, pois diz respeito à comunhão com Ele. Amém. Certa vez, quando viajei para Angola para cuidar dos irmãos ali, assentei-me no voo ao lado de alguns jovens missionários. Era a primeira viagem deles para a África e estavam desejosos de ter experiências profundas com o Senhor. Após conversar com eles, percebi que viviam em comunhão constante com o Senhor. Então me disseram: Miguel, hoje em dia, poucos conhecem Cristo de verdade. E não estamos falando de conhecimento bíblico, que vem de leitura, mas o conhecimento de quem vive de comunhão e conversa com Cristo, ou seja, vive com Cristo. Observamos isso pelo tempo em que uma pessoa permanece conversando com Ele, normalmente cerca de 2 a 5 minutos. Em seguida, completaram: é interessante quando conversamos com Cristo. Nós permanecemos de 1 a 4 horas e nem sentimos o tempo passar. É assim que sabemos o que Ele deseja. Conversamos como quem fala com um amigo. Abrimos o coração e Deus abre o coração dele para nós. E esses impactantes jovens missionários concluíram assim: Miguel, você acredita que Cristo está voltando? Eu respondi: claro, acredito, Ele está voltando. E eles disseram: e Deus está preparando um povo para a sua volta. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então fica a pergunta: quanto tempo você conversa com Deus? Não é ficar fazendo pedidos a Ele, mas relacionar-se com Ele com sinceridade. Amém. É diferente de uma conversa com um conhecido que dura por volta de 5 minutos e o assunto já termina. Esse quadro demonstra falta de abertura com a pessoa. Diante dessa luz, o Senhor falou comigo: estou preparando um povo para a minha volta. E era o mesmo falar daqueles jovens. Algum tempo depois, um dos missionários enviou-me uma mensagem que dizia: amado irmão, queria enviar lembranças e dizer que estou orando a Deus que abençoe seu ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém. E o Senhor volte logo. Amém. Que grande encorajamento! Portanto, vamos aumentar nossa intimidade com Deus e conversar com Ele a respeito da sua impressão sobre o nosso viver. Também vamos abrir-nos com sinceridade e contar nossos medos, angústias, temores e conflitos. Amém. Ó Senhor Jesus, essa porção nos encoraja a não sermos amigos de Jesus interesseiros, ou seja, aqueles que só vão na presença dele, na angústia ou na dificuldade, ou até mesmo também pedindo, né, como foi falado aqui, né, gasta um tempo ali pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, guarda a minha vida, Senhor, guarda, abençoa nisso, abençoa naquilo, e já sai antes mesmo de ouvir o Senhor falar, né? É uma coisa para nós, né? O nosso dia ele é tão corrido, às vezes somos tão sufocados pelas coisas. É uma advertência para nós. Todos nós somos pegos nessa situação. Muito raramente, eu falando todos nós talvez, mas é muito difícil achar esse tempo no nosso dia a dia, porque o sistema global, né, o mundo inteiro, está fazendo com que nós sejamos assim. Que o nosso dia seja massacrante, que a gente não tire o tempo do Senhor. Verdade. Mas nós precisamos buscar o Senhor, né? Tem misericórdia, Senhor. Eu preciso ter mais tempo com o Senhor. Senhor, e aí podemos fazer aquela experiência, né, que os irmãos falam conosco, sentir que realmente o Senhor está do nosso lado. Você está dirigindo no trânsito, vai conversando com o Senhor, face a face ali, né, na verdade, lado a lado, né? Você dirigindo ali e o Senhor do seu lado.
Você vai conversando como a um amigo, vai falando, vai contando, vai pedindo, vai agradecendo. Tenhamos, né, mais experiência assim. Amém. O Senhor pode falar muito conosco. Amém. Amém. No versículo 9 de 2 Coríntios 5, Paulo revela que desejava ser mais agradável, esforçando-se constantemente, porque, como acrescentou à frente, o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Será que vivemos para o Senhor? Na história da igreja, os que o amaram fizeram, não em razão de virtude ou qualidade, mas porque o conheceram. É impossível conhecer o Senhor e não amá-lo. Para ilustrar o que dissemos, há uma história de um escravo adquirido em leilão, que logo após recebeu de seu novo senhor uma carta de alforria, concedendo liberdade. O escravo então partiu, porém retornou pouco depois. O homem que lhe dera liberdade não compreendeu e o questionou a respeito. O escravo lhe disse que ninguém o teria libertado. Por essa razão, agora, de livre e espontânea vontade, serviria a quem o comprou e o libertou. Será que temos esse coração em relação ao nosso Senhor? Ou desejamos ir embora? Que desejemos servir ao nosso amado Deus todos os dias. Amém. Uma vez encabeçado em Cristo e firmado no Espírito, podemos declarar: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Podemos refletir de que modo conhecemos nosso cônjuge, segundo a carne ou segundo o Espírito. Na verdade, na carne, vemos somente os defeitos, porém, segundo o Espírito, vemos Cristo nele. Daqui por diante, que contemplemos Cristo no cônjuge. O convívio do dia a dia pode levar-nos para a esfera da carne, mas devemos esforçar-nos por conhecer nosso cônjuge segundo o Espírito, vendo Cristo nele. Amém. Amém, Senhor Jesus. Outra porção rica aqui para nós. Perdoe. Aqui mostra que nós devemos conhecer o nosso cônjuge, não como na carne, mas como no Espírito. Amém. Porque na carne nós vamos ter muitos defeitos mesmo. E quando a gente está solteiro ali, que a gente está procurando, né? Igual assim, eu na minha experiência de solteiro, os irmãos falavam bem assim: abra bem os olhos e consiga ver todos os defeitos, não tem problema ver. Mas ao ver os defeitos e você resolver, vamos colocar assim, né? Mesmo assim, investir nesse relacionamento, levar a comunhão em diante, agora você precisa fechar os olhos. Porque você falou assim: não, esse defeito eu posso superar. Ou seja, abra bem os olhos, veja, viu, falou assim: não, isso aí eu supero. Ou seja, eu consigo, não é tão, não me afronta tanto assim, né? Vamos colocar assim. Aí você leva em diante o relacionamento. Aí nós precisamos daqui para frente ver Cristo no nosso cônjuge. Amém. E talvez você não tenha visto naquele momento ali, né? Porque no período de comunhão ali, nem tudo você consegue ver. São coisas que vão surgindo ao longo da vida, uma experiência ali que do nada acontece algo e a reação é toda assim. Mas aí Deus vai te dar um espírito forte para superar. Você precisa agora, passou, né? Como os irmãos também falam, passou pela ponte do casamento, atravessou para o outro lado de solteiro para casado, joga a chave no rio e a ponte derruba ela, ou seja, não tem volta, e dali para frente comece a ver Cristo, a enfatizar o Cristo no seu cônjuge, para que quando surgirem essas coisas ocultas, essas falhas, né, que você também tem, ou seu cônjuge tem, isso não seja tão grande como o Cristo que está nele.
Ou seja, temos sim as nossas falhas, mas o Cristo, ele é infinitamente maior. Ou seja, nós somos galardoados com o cônjuge para que sirvamos juntos. Amém. Então, a palavra que eu queria usar não era essa, mas somos beneficiados, não somos. Nós recebemos um prêmio quando nós recebemos um cônjuge que teme ao Senhor, que Amém. serve ao Senhor. Aí vai ter defeito? Vai ter defeito, e todos nós temos defeitos no nosso viver, mas um dia nós seremos coroados de glória, né? Receberemos um corpo de glória, receberemos Amém. o galardão juntos. Então, para isso, irmão, nós precisamos agora olhar Cristo, nosso cônjuge, profetizar Cristo nele e ajudar ele também a desfrutar Cristo. Amém. E não deixar que Cristo seja diminuído e os problemas aumentados. Ó Senhor Jesus, que o Senhor dê esse coração para nós. Amém. Vamos falar junto esse título? Faço novas todas as coisas. Amém. Amém. É maravilhoso o resultado desse processo. Em 2 Coríntios 5,17 lemos: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando estamos em Cristo, as coisas antigas ficam para trás definitivamente, e Deus renova tudo em nós. Nosso sincero desejo é que todos os casais estejam em Cristo e, diante de Deus, renovem seus laços matrimoniais. Se ainda houver dúvidas, diga ao cônjuge: as coisas antigas já passaram. Tudo agora é novo com o encabeçamento de Cristo em nosso casamento. Amém. Amém. Nosso cabeça é aquele que está sentado no trono e nos diz: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Se há encabeçamento, tudo será novo, porque sob as ordens de Deus está escrito: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que Deus abençoe os casais. Amém. Amém. Quer compartilhar? Pode. Eu toquei, irmãos, que nós vimos que o capítulo, né, foi abordado na questão de encabeçamento. E tudo teve um processo, né? Amém. E a questão do perdão, se eu não estou debaixo do encabeçar do Senhor, né, eu não vou conseguir liberar o perdão, eu não vou conseguir saber perdoar. E o Senhor, Ele quer de todas as maneiras que nós avancemos, né, não olhando a circunstância, mas olhando somente para Ele, para que o nosso casamento ele seja guardado e encabeçado diante do Senhor. Né? Porque não adianta a gente querer prosseguir e o nosso cônjuge ficar para trás. Né? No nosso caso, nós temos as nossas filhas, não é ficar para trás, né? É caminhar lado a lado, né? Que aí a bênção do Senhor ela vai ser completa no nosso lar. Né? Então, que nós possamos prosseguir sendo encabeçado por Deus, né? E desfrutando da palavra, tendo um viver de comunhão, né? Que é para agradar o coração do Senhor, ter intimidade com o Senhor. Né? Que o Senhor nos permita, a cada dia, podermos sempre olhar para Ele com um coração puro, com um coração de busca e com um coração de perseverança. Né? Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Perdoe, irmãos. Irmãos, então, essa foi a porção, né? Acredito que a mensagem 7. Esse livro, muito rico, muito precioso. Se você tem ele, continue desfrutando, né? Amém. Se você tem o desejo de ter esse livro, mande uma mensagem para nós aí na descrição do vídeo e nós vamos fazer o livro chegar até você. E se inscreva em nosso canal aí da Igreja Ribeirão das Neves. Amém. Compartilhe com seus amigos. Encoraje também você a olhar outros vídeos também. Se você tem crianças em casa, temos o Ministério de Crianças, né? São as literaturas infantis, são lidas, são feitos teatrinhos, são muito, muito bem feito. Casais, jovens, mulheres, tem muita riqueza. Dê uma olhada no canal de todos os ângulos e necessidades. Amém. E se inscreva, ative o sininho e compartilhe.
eu vou fazer uma oração como agradecimento por esse momento. Amém. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. O Senhor é o nosso bom pastor. Tem Sim. cuidado de nós. Amém. Cada família que esteve aqui presente nesta reunião, nessa live. Amém. Senhor, cada família que vai estar assistindo. Sim, Senhor. Senhor, que o Senhor possa acampar os anjos do Senhor na casa deles, Amém. guardar Isso mesmo. a vida dos filhos. Amém. As crianças, Senhor, livrar de acidentes domésticos. Amém. Abençoar eles no crescimento normal, os Amém. órgãos internos, os membros exteriores, Senhor. Amém. Livra de acidentes físicos, Amém. psicológicos. Quantas coisas também têm acontecido Sim. no mundo, na esfera espiritual, Amém. e tem abalado a estrutura psicológica das crianças, dos jovens, Amém. dos adolescentes. Nós repreendemos todo o mal, nós não aceitamos. Amém. Nossa família é para Cristo e a igreja. Amém. E é para o reino dos céus. Sim. O Senhor nos deu nossos filhos, nossa Amém. esposa, nossos parentes, Senhor. Amém. E a promessa do Senhor é fiel e verdadeira. Amém. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Amém. Então nós declaramos Sim. que se há uma pessoa, Senhor, Amém. que precisa ser salva ainda, que a Amém. salvação alcance ela nesse momento. Isso mesmo, Que ela Senhor seja Jesus. constrangida pelo amor do Amém. Senhor. Não é por culpa, não é por julgamento, mas Amém. é laços de amor. Amém. Que ela veja Deus agindo na vida dela de Amém, várias Senhor maneiras, Jesus. abençoando o lado financeiro, o lado Amém. espiritual, psicológico, relacionamento. Sim. Senhor, acampa os anjos na casa de cada carro, de cada casa, de cada Amém. família que está Amém. nos assistindo. É Sim. promessa do Senhor. Sim. O Senhor tem essa promessa para nós. O Senhor daria ordem aos seus anjos para que Amém. acampassem ao nosso redor, para que nós fôssemos guardados Sim. nesses dias finais, Senhor, nesse momento que as gerações têm passado aflições. Amém. O Senhor tem nos guardado. Então nós agradecemos e abençoamos Senhor essas Jesus. famílias Amém. em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.